vamos ver aqui o Caio Modesto, nada honesto. Se eu não me engano, ele é pastor da igreja presbiteriana, mas um dos principais assuntos que ele aborda tanto no seu canal, na sua página na internet, a congregação cristã do Brasil. Eu concordo com ele nesse ponto, né? Até porque se eu fosse da presbiteriana eu não ia aguentar falar dela, porque que ele vai falar de lá? Lá é uma geladeira ambulante. A pessoa vai lá para a igreja dele lá para ouvir palestra, então é mais interessante falar da igreja dos outros, né? E que tal uma igreja que faz de extremo sucesso que nem a congregação cristã do Brasil, né? Então o foco dele é esse, né? Então vamos lá. Só a CCB tem Espírito Santo. Então tá bom, esse é o título. Ele colocou um X ali na igreja presbiteriana. Olha, meu cara, nesse sentido, eu vou falar mais da presbiteriana, né? Vocês ensinam muita heresia aí, né? Complicação do Espírito Santo na vida dos cristãos aí que estão na presbiteriana. Complica, né? Não que algo possa impedir o Espírito Santo, estou dizendo assim. É que se eu estou no meio de uma heresia, obviamente eu não estou voltado para Deus. Quando eu estou na heresia do calvinismo, batismo infantil, dízimo e tantas coisas a mais, né? Fica meio difícil você se ligar com Deus, né? Mas vamos lá, vamos ver, o título aí é esse, só CCB tem Espírito Santo. Colocou uma fotinha feita por inteligência artificial, colocou a placa da congregação lá, o foguinho ali, vamos ver o que ele tem nos dizer, vamos lá. Então eu já vou avisando para vocês que eu tô no meu horário do almoço, né? Então, bem, olha lá, moto passando. Eu trabalho aqui do lado da escola, então tem a garotada sempre agitada, barulhenta, faz parte, né? Então vamos lá, falsas acusações. Caio Modesto, nada honesto, vai fazer uma delação, né? Vocês vamos ver o que ele vai falar aqui. Alguns membros da CCB dizem que a presbiteriana não tem o Espírito Santo de Deus. Eu digo que ela é herética, né? E realmente o Espírito Santo trabalhar no meio de vocês aí é meio complicado, não porque ele não tenha poder, porque vocês não o procuram, tá? Vocês procuram outras coisas aí. Vocês procuram os seus pastores favoritos, vocês procuram salvação pelos estudos, calvinismo, dízimo. Então isso que eu digo, né? Estou em engano, pois eles acreditam que os dons espirituais estão necessariamente ligados a barulho, quedas do chão, além de visões e revelações durante o culto. Ai, caramba, barulho, não, é que a manifestação do Espírito Santo, você pode manifestar sem precisar fazer um barulho, que às vezes é que vocês não sabem que é a intensidade do Espírito Santo de Deus, né? A virtude dele, né? A virtude de tomar a pessoa de uma tal maneira que ela perde os sentidos mesmo assim, né? Mas não é uma questão de barulho, é que assim, sabe qual que é o problema, Caio Modesto? Lá na sua igreja, todo mundo, ninguém fala mais nada. Se colocar uma geladeira lá no meio da sua igreja lá, a geladeira vai fazer mais barulho do que seus membros. Vocês vão tudo ficar quieto lá, não dá glória a Deus, não tem glorificação a Deus lá, né? Na congregação tem glória a Deus. Muita gente falando glória a Deus parece barulho, mas não é, né? Pessoas glorificando a Deus, buscando adorar a Deus na beleza da sua santidade, coisa que vocês não sabem, né? Aí vocês vão vir com essas falácias de ligados a barulhos, queda no chão, né? Além de visões e revelações durante o culto. Bem, é só você dizer pra gente que não pode ter visão em uma revelação durante o culto. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Mas será que a Bíblia ensina realmente? Mas o que é? Vamos lá, vamos ler direito. Mas será que é isso que a Bíblia realmente ensina? Dizem até que as outras igrejas vivem o pão mofado, pois estudam a Bíblia. Não, a gente diz que vive o pão mofado porque vocês fazem sermãos, vamos dizer assim, né? Mais pautado na filosofia, em técnicas de palestrantes, em técnicas para conquistar a atenção do público, e não para ligar as pessoas ao céu, ligar a pessoa com Deus, não. Você quer que as pessoas gostem daquilo que vocês estão falando. E o Jesus Cristo, né, vira um personagem secundário, né? Então aquele que é mais eloquente, aquele que fala melhor é o que se destaca. Não é que Jesus Cristo que destaca no culto de vocês, né? Mas vamos lá, vamos seguir aí o choro dele, vamos lá. Então até aqui a gente viu que só falácias, né, e
opinião pessoal dele. Ele vai para a Bíblia agora. Vamos ver como é que ele vai fazer. A Bíblia ensina que todos os que creem verdadeiramente em Cristo recebem o Espírito Santo no momento da conversão. E a sua presença é evidenciada pelos frutos espirituais, não por manifestações emocionais como visões ou caicai. Aqui já começa a questão aí, tá? Vamos lá. Em que ponto a congregação nega que aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, né, recebem o Espírito Santo no momento da conversão? Que ponto a congregação nega isso? Faltou você dizer isso, né? A congregação está negando Efésios 1, né? E sua presença é evidenciada pelos frutos espirituais. Vamos ler aqui Gálatas 5, 22, 23, vamos lá, né? Para ele, tudo que acontece lá é manifestações emocionais e visões ou caicais. Bem, primeiro que isso daqui é uma falácia dele, né? Manifestações emocionais não são manifestações emocionais, tá? É o Espírito Santo trabalhando nas pessoas. É que ele nunca sentiu, até porque na igreja deles não dão glória, não falam nada. Não dão glória, você entra lá, não tem glória, não tem nada, né? Eles não vão sentir a presença de Deus, realmente, óbvio, né? Então para eles é tudo manifestações emocionais. É interessante, Caio Modesto, que sua igreja tem 500 anos, a congregação tem 100, e a gente já ultrapassou seu número de membros aqui há muito tempo, ó. Aqui no Brasil, há muito tempo a gente já ultrapassou o seu número de membros, tá? Há muito tempo, tá bom? Tudo isso com manifestações emocionais, segundo a cabeça do Caio Modesto, né? Pessoas formadas com PhD, médicos, psicólogos. Tem uma irmã que é psicóloga, né? Uma irmã que eu conheço que é psicóloga e tudo mais. Que eu acho que uma pessoa que é psicóloga, que era a área da psicologia, poderia identificar essas manifestações espirituais. Está lá, manifestando nessas manifestações emocionais lá, né? Então, aí não cola o Caio Modesto, não vem com esse papo, tá? Não vem com esse papo. Tem psicólogos, tem psiquiatras no nosso meio que são irmãos, tem juízes, tem todos os tipos de informações possíveis e imagináveis. Ele quer reduzir o público da congregação para pessoas que não têm conhecimento. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. Mas não vai colar, tá? Até porque só em algumas regiões, né, aqui de São Paulo, que você vai ver gente chegando de Porsche na igreja, né? Então, até o Thiago Panzarini, né, fez até um vídeo com dor de cotovelo, que o irmão chegou numa igreja lá com Porsche, ele tá fazendo um vídeo com sátira, né, o irmão chegando de Porsche na igreja, né, ou seja, estava com inveja do irmão, que Deus abençoou, ele tem uma Porsche, ele não teve a capacidade de ter, ainda estando nos Estados Unidos, né, mas vamos lá, vamos ler Gálatas 5, 22, vamos lá. Olha só que versículo lindo, eu vou ler o 22, 23, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, é o fruto do Espírito Santo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Contra essas coisas não existe lei, mas os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram suas carnes com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito, né? Tá, o que isso daí refuta o que está colocado lá, né? O que isso tem a ver? Eu vou colocar aqui, ó, em Atos. Vamos ler Atos aqui. Ninguém está contra os frutos do Espírito. Eu só queria saber o que isso tem a ver com a manifestação do Espírito Santo da pessoa, como se isso fosse a única e exclusiva ação do Espírito Santo, tá? Mas vamos lá. Vamos ler aqui Atos 2. Vamos lá. E quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram em línguas como de fogo, que se distribuíram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe dava a possibilidade de falarem. Quero ver isso aqui um dia acontecer numa igreja presbiteriana. Tá para nascer o dia que isso acontecer lá, né? Não, uma igreja apostólica, logo não acontece isso lá. Ó, e em Jerusalém, olha só, habitavam judeus, homens piedosos, oriundos de todas as nações debaixo do céu. E quando aquela voz foi ouvida, a multidão se reuniu e ficou cheia de perplexidade, pois cada um ouviu falar em sua própria língua. E estavam atônitos e admirados, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Não são porventura todos esses homens galileus que falam?
Então você vê uma coisa, a manifestação do Espírito Santo foi tão grande ali que os que habitavam em Jerusalém, a maior parte deles ouviram aquilo ali e foram todos ali. Aí eu queria perguntar ao Caio desonesto, isso daí foi emocional, né? Porque eles não se controlavam ali, ficaram quietinhos. É que vocês não sabem o que é isso, né? Vocês não sabem o que é ser cheios do Espírito Santo, né? Vocês não sabem o que é isso, né? O culto de vocês é um culto totalmente silencioso, que uma geladeira faz mais barulho do que o povo lá dando glória a Deus. Vocês não sabem o que é isso, tá bom? Então vai falar aqui, fala aí pra mim que os apóstolos tiveram manifestações emocionais, fala aí. Olha só, isso daí são tudo manifestações emocionais da cabeça deles, né? Vamos voltar lá pro texto dele lá, vamos lá. A igreja sorveteriana crê na atuação plena do Espírito Santo na regeneração, santificação e habitação do crente conforme as Escrituras. É aqui ele cita. Acho que não precisa ler, né? E a verdadeira marca de sua presença é a fidelidade à palavra e a transformação de vidas e a paz nos cultos. Quem disse que não tem paz ali? Deixa eu passar o carro. Mas quem disse que naquele momento ali apostólico não tinha paz? Pelo contrário, acho que ali um momento de maior paz que eles tiveram, que eles depois eles vão ser bastante perseguidos, estavam já sendo perseguidos, né? Porque Jesus Cristo tinha acabado de ser crucificado, perdão, e veio ressurreto, passou ali, foi a ascensão, né? Eles estavam num momento até de tensão ali, né? E quando desce o Espírito Santo, eles manifestam coisas gloriosas. Tá? Então se existe um momento de paz, eu acho que é aquilo ali, você manifestando as maravilhas do céu, tá? E temos paz, bastante paz no culto, né? Eu saio totalmente cheio de paz, transbordando paz, com as virtudes de Deus no nosso coração. Ele acha que paz significa a pessoa ficar com a boca calada lá. Vamos ver se 1 Coríntios 14, 33 quer dizer isso. Não sinais exteriores momentâneos. Você vê que a falácia do reformado, né? Pelo amor de Deus, é colocar tudo como se fosse emocional. Vamos ver 1 Coríntios 14, 33. Já começa a questão complicar aí, que aí tá falando sobre... Vamos ver o contexto lá que ele tá falando isso. Vamos lá, antes de eu falar aqui, vamos pegar. Por isso que eu falo, a igreja menos sola escritura que tem é a igreja presbiteriana, porque eles adoram um versículo fora do contexto. Acredito que até os adventistas conseguem ser mais sola escritura do que eles, só para vocês verem o nível. Olha que a gente tem umas diferenças grandes contra os adventistas, mas ainda como os presbiterianos, que eles adoram um versículo isolado, meu Deus do céu, e aqui a gente tem uma amostra disso. Ele pega aqui um verso que dá uma entonação, olha só o versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, assim como em todas as igrejas dos santos. Então Deus está falando nesse versículo que a pessoa tem que ficar quietinha ali, tipo, tem que ficar calado no culto, né? É isso que ele está falando, né? É isso que o versículo está falando. Nada a ver o versículo, meu cara. Pega o contexto aí, ó. Lê ali a partir do versículo 29. É que fale 2 ou 3 profetas, os que demais julguem. Se porém for revelada a alguém que esteja sentado, que o primeiro se cale. Aqui está falando sobre a exortação da palavra no culto. Aqui está falando sobre a ordem no culto, ok? Porque todos podem profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam confortados, e os espíritos dos profetas estejam subordinados aos próprios profetas. Aí vem, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, assim como em todas as igrejas dos santos. Aqui está falando sobre a exortação da palavra, tá? A ordem que tem que ter ali. Mas o mesmo culto, meu caro, o mesmo versículo que você usou, o mesmo capítulo, eu vou pegar o versículo 26 aqui, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos reunires, um traz salmo, outro uma doutrina, outro traz revelação. Eu não vejo revelação no culto presbiteriano. E aí? Se eu adorou pegar um versículo isolado, eu queria que você mostrasse no culto da igreja presbiteriana essa revelação aqui, tá? Eu já até sei a resposta deles. Não sei se alguém vai me responder, né? Mas eu já até sei a resposta que ele vai falar, mas eu vou deixar ele falar para eu conseguir refutar ele. Eu já até sei qual que é, né? Mas vamos lá. Mas é isso, vocês veem, eles adoram o verso isolado.
Até agora, o que a gente conseguiu constatar até agora? Falácias, né? Tentando delegar tudo que acontece na congregação ali, o movimentar do Espírito Santo a emocionalismo, uma falácia boba, né? Como é falácia, a gente não precisa nem provar na Bíblia, é só eu citar o exemplo de termos pessoas doutores, psiquiatras, psicólogos, tudo que são irmãos, eles poderiam identificar que aquilo ali é tudo emocionalismo. E estão lá, na congregação. O que você tem a falar sobre isso? Começa com aquele tom escuro, uma mulherzinha com o rosto para trás, desprezo aos ex-membros. Bem, vamos lá. A CCB afirma que nela há plena manifestação do Espírito Santo e acusa os que saem de apostasia. Quais documentos? Me dizem. Porque até eu sei isso daí é falácia. Falácia. Posso falar? Falácia. Tá? Tem que citar que documento está falando isso. Que falar por falar, até papagaio fala, meu caro. Você tem que citar o documento. Né? Se eu falar, por exemplo, que a presbiteriana guarda o sábado, por exemplo, né? E aí? Né? Você vai falar, o que você vai dizer para mim? Qual documento da presbiteriana tem falando isso? Até onde eu sei, a gente guarda domingo aqui. Então, meu caro, falar, até papagaio fala, prova. E acusa os que saem de apostasia. Isso não é acusar. Às vezes é uma constatação da realidade. Vou dar um exemplo aqui de outro que não é da congregação. Por exemplo, Fábio Sabino. Ele era da Assembleia de Deus, se não me engano. Saiu da Assembleia de Deus. Ele saiu por apostasia. Todos perguntam para qualquer pastor da Assembleia de Deus que conhece o Sabino, pergunta se o Sabino não é um apóstata. Tem muitos que saem por causa de apostasia mesmo. Então a gente tem que entender o que você está falando. É que ele pegou, ouviu de alguma coisa, de alguma fonte, né? E está colocando aí nesse textinho aí dele, né? Tem que falar o documento. E dependendo do que ele citar, pode ser realmente apostasia. Tem casos que é apostasia. Acabei de dar um exemplo de uma outra denominação que acontece mesmo. A pessoa sair e virar um apóstata, tá? Bem, esse é o exemplo que me vem à cabeça aqui. A gente poderia citar vários outros exemplos. Tem pessoas que saem para apostar, tá mesmo, né? Sai para apostasia. O Caio Fábio, se eu não me engano, ele era do presbiteriano, né? Se eu não me engano, o Caio Fábio era da presbiteriana. Você não vai dizer que ele é um apóstata? Eu acho que ele era presbiteriano, o Caio Fábio. E aí, você não vai dizer que ele é da presbiteriana? Que ele não é apóstata? Ou você vai dizer que não, o Caio Fábio é um servo de Deus? Você vai chamar ele de apóstata. Tem muita gente que sai para apostasia mesmo. Então, cada caso é um caso, meu caro, né? Mas assim, você generalizar da maneira que você está generalizando é uma infantilidade. Ainda a pessoa se diz estudado, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Esse exclusivismo que ele criou na cabeça dele, né? Você vê, olha só. Agora ele vai fazer desenvolver um argumento com base numa premissa que ele criou da cabeça dele. Ele criou, a CCB afirma que nela a plena manifestação do Espírito Santo e acusa os que saem de apostasia, né? Com base nisso que ele criou na cabeça dele, ele vai continuar a sua argumentação com base nisso. Então a base dele já é um fracasso. Todo argumento que vir, e vai vir agora aqui um argumento, vai ser um fracasso por consequência. Então não precisava nem ler. Só do fato da premissa dele ser falsa, e ele não apresentar nada provando isso, né? Eu estou falando documento, né? Aí a coisa complica pro lado dele. Um carro com alto-falante aqui anunciando um circo. Toda hora ele passa aqui. Já passou 3 vezes, eu estou tentando gravar aqui. 3 vezes no espaço de meia hora é bastante, hein? Mas vamos lá. Esse exclusivismo, porém, é antibíblico. Vamos lá, ele vai começar a falar sobre exclusivismo. Eles adoram falar sobre isso, né? Mas vamos lá. A verdadeira igreja é formada por todos que creem em Cristo e não por uma denominação específica. Então, essa questão denominacional aqui você comete um outro erro, tá? Esse cristianismo denominacional, ele surgiu muito depois da Reforma Protestante, tá? Não quer dizer que isso seja correto, tá bom? Porque não era assim no tempo apostólico. A igreja era una, não era dividida em denominações, a igreja era una, um só corpo, uma só igreja, um só ministério, uma só doutrina, tá? Não tinha, então tal que tem aquela fala que eu sempre cito, eu canso de falar isso,
Ele está citando Gálatas, eu vou citar Gálatas. Parece que é uma fala de Paulo, o apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Porque lá estavam querendo, né, era uma outra visão do cristianismo. Eles estavam tentando meio que judaizar o cristianismo, vão misturar o cristianismo com algumas coisas da lei, né? Um outro evangelho, né? Total que Paulo fala, ó, se alguém vier, até um anjo ele fala, vier pregar um outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando para vocês, seja anátema, né? Então, ou seja, não tem outras visões do cristianismo, não tem outra doutrina. A doutrina é essa que eu estou pregando para vocês aqui. O evangelho é esse. O evangelho, ali mais especificamente está falando do evangelho, né? O evangelho é esse que eu estou pregando para vocês, meu caro. Não existe outro evangelho que não seja esse. Se alguém vier pregar outro evangelho, seja anátema. Então a igreja era una e tinha uma doutrina só, tá? Cada igreja seguia a mesma doutrina, tá? Não existia diferente doutrina, né? A igreja de Roma vai seguir uma doutrina, a igreja de Éfeso vai seguir outra doutrina, a igreja de Laodiceia vai seguir outra doutrina e por aí vai. Não, era uma mesma doutrina, uma só fé, né? Um só batismo, né? E por aí vai. Uma única doutrina para todos. E é assim que continuou sendo a igreja, tá? Tudo bem que aí vai ter outros problemas que a igreja vai ter com o passar dos anos, né? Mas inicialmente era isso, era um corpo só, apostólico. Depois esses apóstolos levantaram os bispos, né? E esses bispos que eles levantaram outros bispos, sucessão apostólica, ou seja, um corpo ministerial só. É claro que durante a história da igreja ela foi combatida diversas vezes com divisões, tentativas de divisões, tá? E ela se manteve una durante muito tempo. E depois, né? Aí vai caber a crítica, né? Para se manter una, ela utilizou outros recursos que a gente não vai comentar aqui, que não são certos. Mas a igreja sempre foi una. Esse cristianismo denominacional foi implementado pela reforma protestante e foi um erro, porque ela dividiu o cristianismo em diversos tipos de segmentos. Só que no Brasil a gente tem mais 100 mil denominações. Então você parte da premissa de que o cristianismo denominacional, né, é o correto. Está errado. Isso foi dilacerar o corpo da igreja, tá? Total que hoje se fala em igreja invisível, porque a divisão é tão grande no meio do povo de Deus, que hoje você tem que falar em igreja invisível. Em cada denominação ali vai ter um aglomerado de salvos, né? Em cada denominação, né? E por isso que a gente acredita na ideia da igreja invisível. Porém, a igreja era visível na época apostólica, era una. Então você não vem me dizer que esse cristianismo denominacional é o correto. Então ele já parte da premissa de que isso é o certo, tá bom, aí tem que continuar assim. Não, meu caro, tá? Então a doutrina ela deveria ser professada por uma igreja só, por um corpo ministerial só, tá? E não é isso que acontece hoje em dia. Tudo bem, é o cristianismo que nós temos hoje, vamos seguir. Mas você não pode partir da premissa que isso daí está certo. Não, isso é um ponto de crítica ao cristianismo, tá? Hoje inclusive a gente está dando espaço para várias heresias crescerem, né? Até coisas anticristãs crescerem, né? Você tem religiões anticristãs crescendo absurdamente por aí, né? Então, isso não quer dizer que isso é uma coisa boa. Pelo contrário, isso criou divisões, criou até contendas. Você tem países da Europa, o cristão protestante guerreando contra o cristão católico e por aí vai. Você tem várias divisões dentro já do cristianismo. Aqui o catolicismo e o protestantismo, que eles adoram falar, tiveram vários conflitos aqui na história do Brasil. Então como é que isso daí vai ser uma coisa boa, meu caro? Tá? Então esse cristianismo denominacional, né, dividido em instituições, isso só possibilitou a cultura anticristã crescer, como está crescendo absurdamente aqui no Brasil. O laicismo, né? Só possibilitou coisa ruim, cara. Não teve um pouco de bom que ainda tem, aos poucos está se corrompendo e você está ajudando, né, isso daí. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Ninguém nega isso. Na congregação nunca vi ninguém negar. O exclusivismo é sinal de sectarismo, não de fidelidade. Ele cita Gálatas 5:20, lá não está falando sobre sectarismo. Lá tem a palavra heresis em grego, quer dizer heresia, tá? São ensinamentos contraditórios.
Aí ele vai ter que provar quais são os ensinamentos contraditórios, mas ele não está citando exclusivismo. Não tem nesse verso falando sobre exclusivismo, tá? Ali é heresias em grego. Acho que ele está falando sobre a palavra erroneamente, né, traduzida por facções, né? Mas ali está no sentido de heresias. Propagar uma comunidade, propagar em uma comunidade. Olha só, comunidade. A congregação, a igreja era uma comunidade una, né? Você começar a propagar dentro dessa comunidade falsos ensinamentos. Aí ele vai ter que mostrar quais são os falsos ensinamentos na congregação cristã no Brasil. Então, até agora aqui, comentários de membros. Aí o cara, né? Olha só, e o cara ainda se diz acadêmico. Ele vai pegar, né, comentários acadêmicos aqui. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai pegar comentários de membros, né? Se eu posso fazer a mesma coisa, né? Tá? Eu posso pegar comentários de um reverendo que eu conheço e dizer que Deus queima bebês no inferno, tá? Manda os bebês pro inferno. Eu já vi o presbiteriano, tá? Né, que apostatou da fé. Isso aqui é meio relativo, né? Depende, a pessoa saiu da... Quem foi que saiu que recebeu? Alguns eu posso dizer que apostatou da fé mesmo. Alguns eu posso dizer. Outros não. Só foi para uma outra denominação. Então é muito relativo isso daqui que você colocou. Só que tem o Espírito Santo. Não, eu não vou concordar com esse membro aí que você pegou aí. Aqui é graça. Não, a graça de Deus está lá. Seu ingrato, alguns são ingratos mesmo. Tem muitos ingratos na congregação. Tem muitos. Eu conheço um que era bastante ingrato, né? Tem um que hoje inclusive é um canal famoso que tem da congregação, que que um monte de gente puxa sardinha, é famoso da congregação. Quando estava numa igreja ali no ABC, ele morava no ABC Paulista, nem vou falar onde é que é. Era sustentado pela Obra da Piedade. A primeira coisa que ele fez quando começou a gravar vídeo foi falar mal da Obra da Piedade, né? Então, a pessoa quando estava sustentada, a congregação era ótima, né? Fazia um ótimo trabalho de caridade, né? Quando saiu da congregação, né, começou a gravar videozinho para ganhar dinheiro com visualização, a Obra da Piedade não presta mais, né? Então tem bastante gente ingrata mesmo. E sua experiência? Revela uma tentativa de impor medo e culpa, elevando experiências místicas. Demorou para ele começar a falar sobre os... meu cara, é misticismo? Fala isso pra... Vamos lá, eu vou colocar 3,6 milhões, mas dá quase 7 milhões de membros da congregação que estão no Brasil. Mas tudo bem, eu vou colocar 3,6 milhões. Né? Fala isso para mais de quase 4 milhões de pessoas, experiências místicas, pessoas tendo contato com o Espírito Santo, vendo obras, milagres, até dentro da igreja, tá? Tem irmãos que já viram, a irmã entrou, olha só, isso daqui é um misticismo para você, né? A irmã entrou na igreja, cadeira de rodas, desenganada, nunca mais ia andar. No culto, ela pegou e levantou e andou, tá? O Espírito Santo, a visitação foi tão forte que ela curou ela ali na hora, tá? Isso para você é misticismo. Acima da autoridade das Escrituras? Não, acima da sua cabeça, que você que está colocando isso daí. A verdadeira fé está firmada na palavra de Deus, segundo Timóteo 3, 16, 17, e não em sentimentos subjetivos ou impressões de um grupo. Ai, caramba, eu não tenho que ir isso daqui. Sentimentos subjetivos. Então a visitação do Espírito Santo é sentimento subjetivo para você, pelo amor de Deus. Ai, caramba, 3 milhões e meio de pessoas, 4 milhões, o cara tá falando que é isso. Eu tô desprezando um monte de coisa, é 7 milhões, tá? Tô desprezando os filhos dos irmãos, um monte de coisa, tô desprezando um monte de coisa, tô colocando 3,6 milhões para eles não chorarem, né? Mas tudo bem. 4 milhões de pessoas tendo sentimentos subjetivos ou pressões de grupo, pelo amor de Deus. Ai, caramba. Vamos falar sobre 2 Timóteo 3, 16, 17? Então, aqui tem um problema. Já que ele gosta tanto, ele não é um cara formado, tudo, ele acabou de cometer um erro. E ele é formado, tem sei quantas formações aqui, que aqui tem um problema, olha só. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e completamente preparado para toda boa obra. Aqui tem só um pequeno problema.
Nós acreditamos, eu acredito no Novo Testamento, porém, esse termo aqui, escritura, não está se referindo ao Novo Testamento, tá? Quando você vê o termo escritura no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo Testamento. Então, ele está falando que foi inspirado por Deus e útil para o ensino. Tem muita coisa útil lá para o ensino, né? Talvez muitas leis lá não estão mais em vigor. Você não vai se circuncidar, guardar sábado, você não vai fazer essas coisas. Mas tem muito ensino útil lá, né? História de Davi, os heróis da fé, e por aí vai, as profecias aí que são muito lindas. Ainda tem profecias ainda a se cumprir lá no Antigo Testamento. Então, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Até a gente vê o caso, né? Vários casos ali, que nem, por exemplo, de Salomão, quando teve com Deus, né? Deus o abençoou. Depois, né? Quando se afastou, começou aí com ídolos das mulheres, das esposas deles, né? Acabou se distanciando de Deus, o reino acabou, né? Depois dele, acabou sendo dividido. Então, isso é útil para a correção, para a instrução na justiça, né? Então está se referindo aqui ao Antigo Testamento, tá? Toda vez que vê esse termo escritura no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo Testamento, porque aqui a gente está eu acredito que ele entenda assim, os escritores do Novo Testamento estão escrevendo ali suas cartas. Paulo mesmo está escrevendo sua carta, tá? Então não tem como Paulo estar fazendo referência ao Novo Testamento como um todo. Ele pode fazer referência a isso, e temos aqui referências aos evangelhos, né? Pedro faz referência às cartas de Paulo. Você tem referências assim indiretas, vamos dizer assim, mas uma referência como o Novo Testamento como um todo, como a gente conhece, não, porque o Novo Testamento ele vai ser compilado e organizado lá para o ano 300, tá bom? Então aqui a gente está na plena confecção dessas cartas do Novo Testamento, né? Então aqui a escritura não está falando sobre o Novo Testamento, o que não te ajuda lá na sua argumentação, tá? Isso daqui é uma coisa básica que você devia saber, já que é o cara, né, cheio de conhecimento, inclusive para julgar uma denominação. Então você devia saber. Seita ou igreja? A CCB demonstra forte exclusivismo religioso ao afirmar que só nela há salvação. Me mostra um documento dizendo isso. Estou esperando. Você vê que é só afirmação barata dele, nada de documento. Graça ao Espírito Santo, desconsiderando a congregação do Espírito Santo. Desconsiderando o resto do corpo de Cristo. Me mostra documento falando disso. Além disso, despreza os que saem do seu meio, rotulando de apóstolo, mais uma vez, né? Ingratos ou desviados. Depende, tem muitos que são apóstolos, tem muitos que são ingratos, tem muitos que são desviados, depende de quem você está falando. Ou seja, novamente recorrendo àquilo que a gente já comentou, que é uma falácia dele. Essa atitude vai contra o evangelho, que une os verdadeiros crentes em Cristo e revela um espírito sectário que valoriza mais a instituição do que a graça de Deus. Mentira, 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 mentira. Meu caro, você é cristão. Quem mente tem como pai o diabo. Cuidado. Para de mentir, meu caro, tá? Você tem que provar através de documentos, dizendo que a congregação é graça, tá? Que erros, falhas, às vezes no falar que as pessoas têm, tudo bem ter. Isso aí faz parte, até vocês têm. Eu duvido que você vai concordar com o reverendo lá. Eu tenho inclusive o contato dele aqui, não vou falar o nome dele. Se quiser eu te passo, né? Acredito que bebezinho vai pro inferno. Eu duvido que você acredite que bebezinho vai pro inferno, mas ele acredita lá, né? Eu vou tomar o pensamento dele como exemplo, tá? E tem mais de um, tá? Eu tô num grupo de um presbiteriano 1000 grau. Ele também acredita nisso. Mas então, você vai acreditar nisso também? Então, o pensamento de uns não simboliza o pensamento como um todo, tá bom? Então, né? Até colocou uma mulher feia pra caramba aqui. Pelo amor de Deus, pelo menos colocar uma mulher bonita aqui com cara feia, para dar uma melhorada aqui. Então até aqui não tem nem o que comentar, só falácia. O que os membros dizem quando saem? Eu estou vendo a palavra se cumprir. Muitos anos atrás o Senhor falou que muitos iam sair da CB e só ia ficar os escolhidos. Mas vocês também dizem isso, né? Inclusive eu fiz um vídeo anterior daqui, a membro da Igreja Batista, né, dizendo que quem for eleito, quando ouvir a palavra da congregação, não vai aceitar e vai correr para uma igreja, né, bíblica. Vocês também falam isso.
Ele tá certo aqui, ó. Tô vendo a palavra se cumprir muitos anos atrás. O Senhor falou que muitos iam sair da CCB. Tem muitos que saem mesmo, né? Só ia ficar os escolhidos. Só realmente vai ficar no cristianismo aquele que realmente quer servir a Deus. Ele nunca foi convertido. Tem muita gente que não é convertido e sai da congregação que está no Brasil. Se eles fossem convertidos, não ia sair da CCB. Porque nós acreditamos na doutrina apostólica, porque a CCB prega o evangelho. Então, para que você vai querer ir para outra denominação? Então, nada errado o que está escrito aqui. Não percebeu ainda? Eles dizem que são cheios do Espírito Santo. Será mesmo? Suas atitudes não demonstram isso. Cuidado com essa seita. É a seita que dói menos, meu filho. Aliás, quem tem mais característica de seita é a igreja presbiteriana, tá? Porque ela prega um outro evangelho. É um braço da igreja católica, uma ramificação da igreja católica, né? Prega coisas contra... Tem doutrinas antibíblicas, então acho que quem tem mais característica de seita aqui são vocês. Então tem que ter, e quem está distorcendo as coisas e através de falácias é você. Então acho que as pessoas têm que ter cuidado com a presbiteriana. E depois que eu ver um pastor, parece que é da presbiteriana, falando tudo isso, eu ficaria mais... Eu já estou fazendo isso, tá? Estou fazendo o proselitismo inverso. Eu estou convidando as pessoas a saírem da presbiteriana e virem para a congregação. Por quê? Vendo pessoas como você. Então, coisa boa aonde você atende não tem. Que você está distorcendo, colocando falácias e mentiras aqui, não sabe nem interpretar as Sagradas Escrituras. Então, coisa boa lá não deve ter. Então, venha para a congregação que está no Brasil. Lá vai ter bastante coisa boa. Você que está aí na igreja do Caio Modesto, te aconselho, venha para a congregação que está no Brasil. Uma igreja realmente bíblica e que Deus falará com a sua alma. Deixe esses falaciosos de lado e venha para uma igreja, a igreja de Cristo. Que aqui nós fazemos parte da igreja de Cristo. Deus abençoe a todos.